dessa noite, cujo tema vai ser como diminuir a judicialização de medicamentos. Eu sou Letícia Halp, sou diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e agora eu vou passar alguns recadinhos importantes para todos. Então, eu solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que a gente conferência dos participantes e também para gerar, né, os certificados no acesso restrito, aonde vocês vão poder fazer a impressão após o evento. Pedimos que todos fiquem com seus microfones no mudo, silencioso, para evitar ruídos durante a apresentação, pois a apresentação será gravada e disponibilizada no acesso restrito. Anotem as suas perguntas, pois ao final abriremos espaço para as dúvidas. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para fazer. E aí nós vamos seguir a ordem, né? A Chayane vai pegar a ordem do chat para fazer as perguntas. Lembramos que o CRF-RS quer ouvir vocês. Então, sintam-se à vontade para nos contactarem através dos nossos canais disponíveis em nosso portal. Por lá, também a gente divulga várias notícias, informações e outras oportunidades de qualificações promovidas pelo Conselho. Vamos agora, então, à palestra ministrada por Alexandre Sartori. Ele é farmacêutico industrial pela URGS, especialista em direito sanitário, ESP-RS Unicinos, farmacêutico do nosso conselho, atuando na fiscalização de 1992 até 2006. Depois ele participou do Centro de Informações de Medicamentos, o SIM-RS, de 2007 a 2012, de 2015 até 2018. Atuou também na Defensoria do Rio Grande do Sul, de 2015 a 2018. E, atualmente, o Alexandre está ocupando, né, o espaço da orientação técnica. Então, Alexandre, muito obrigado pela tua disponibilidade em poder nos agraciar neste momento, nesse dia, nesta noite, com essa palestra. A palavra é tua. Bom curso a todos nós. Obrigado, Letícia. Cumprimentando a você, estendo os cumprimentos à diretoria do Conselho Regional de Farmácia e também aos colegas presentes nessa atividade. E gostaria também de agradecer a sensibilização, né, a sensibilidade da diretoria sobre esse tema e oportunizar esse momento, né, de troca, de aprendizado junto com os colegas que estão aqui no evento. E também agradecer a nossa equipe, né, que faz todo um suporte para que o evento fosse possível, né, a equipe da SECOM, da Assessoria de Comunicação do Conselho. Muito obrigado. Tá? Bom, vamos à apresentação, então. A proposta, né, de hoje é uma palestra de sensibilização, né, sobre aspectos que podem colaborar na diminuição da judicialização de medicamentos. E essa palestra, ela foi estruturada a partir, assim, de fontes consultadas, né, disponíveis na internet, na sua grande maioria, mas também com a prática que o Conselho teve junto à Defensoria Pública do Estado, num período em que o Conselho teve uma parceria muito próxima, né, com a Defensoria e, de certa forma, houve uma colaboração mútua nas atividades dentre as instituições, dentro do Conselho e da Defensoria. E essas fontes consultadas, elas estão relacionadas ao final da apresentação, são fontes que englobam artigos publicados ou artigos apresentados em eventos, seminários do sistema do judiciário, né? E também tem uma revisão sistemática bem interessante, assim, para consulta. Bem, aqui alguns dados pessoais, depois vocês podem consultar, né, e os meus temas, assim, de interesse profissional, claro, está o direito à saúde, né, a judicialização, mas também
aspectos relacionados à bioética e legislação, práticas integrativas e complementares, saúde e espiritualidade. Inicialmente, eu declaro, né, que não tenho nenhum conflito de interesses na relação ao conteúdo da apresentação, né, do dia de hoje. E nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre o direito à saúde, alguns referenciais teóricos importantes, né, para nós compreendermos melhor esse tema. Nós vamos conversar também sobre estratégias potenciais para diminuir essa judicialização. Existem também, na apresentação, enunciados norteadores utilizados pelo sistema de justiça que têm embasadas decisões, sejam no âmbito estadual ou no âmbito federal. Esses enunciados, na verdade, é um grande resumo, né, que foi coletado em plataformas eletrônicas do judiciário que vão servir de referência para vocês, né, utilizarem ou terem, né, disponível para consulta, quando o caso. E também, mais ao final da apresentação, tem as fontes que foram utilizadas para estruturar a palestra de hoje, e, né, a maioria dessas fontes contém algumas estatísticas interessantes que também ajudaram a nortear, né, a apresentação de hoje. Bem, em relação, né, ao SUS e direito à saúde, né, a gente tem uma pergunta que nos persegue, né? No SUS, como é que a gente diminui a judicialização de medicamentos sem restringir o paciente ao acesso à saúde, né, que o SUS oferece, e também sem restringir o direito que ele tem em judicializar esses medicamentos quando ele não conseguir, quando ele não obtê-los, né, no sistema. Como é que a gente faz isso, né, sem tolher esse direito? Bom, e é a proposta, então, né, da apresentação de hoje, né? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a questão teórica, né, desse direito à saúde. O direito à saúde no Brasil ganhou força com a Constituição de 88. Ele pressupõe que o paciente ele tem direito ao acesso, né, às tecnologias de saúde. E essas tecnologias tanto envolvem profissionais, medicamentos, né, serviços, terapias, programas públicos, enfim, e que vise, né, melhorar a condição de saúde desse indivíduo. Então, a Constituição Federal, né, e a legislação infraconstitucional, políticas públicas e programas institucionais dentro do SUS, vieram para organizar essa saúde, promover e garantir, né, e, de certa forma, também legitimar o acesso do indivíduo a esse direito, de acesso a essa saúde. O modelo, então, preconizado, né, pelo SUS é um modelo baseado no sistema unificado, hierarquizado, né, regionalizado, enfim, integral e descentralizado, mas sempre com prioridade a ações preventivas. E a Constituição garante ao cidadão pleno direito sobre o acesso a ações e serviços relacionados com saúde, seja na prevenção, promoção, diagnóstico, reabilitação ou tratamento. Bem, esse direito à saúde que está previsto na Constituição, na verdade, vem a ser um SUS, um sistema único, né, um SUS constitucional. E para garantir esse SUS constitucional, existe um conjunto de normas, né, de âmbito federal, estadual e até municipal, que vem a ser o SUS normativo. Pessoal, eu vou pedir licença que eu preciso ligar o ar um pouquinho, só um momento. Eu achei que não fosse necessário, mas só a janela não resolveu, desculpe. Enfim. Então, esse SUS normativo, né, ele organiza todo o conjunto de práticas para tornar possível a execução do SUS que está na Constituição, o SUS que está
que garante, né, esse direito a todo cidadão brasileiro. Mas o SUS constitucional e o SUS normativo, eles precisam estar alinhados, eles precisam ter um alvo comum. Qual é que é o alvo? É a saúde do indivíduo. Esse é o alvo comum, né? Então, eu acredito que isso é o mais difícil de construir, né? Dentre esses duas estruturas de Sistema Único de Saúde, né? O que nos garante pleno direito, que é o SUS constitucional, e o que estrutura como ele vai ocorrer na população, que é o SUS normativo. Então, processos internos, né, que dificultam o acesso à saúde, distanciam essa garantia do SUS constitucional. E para o SUS constitucional, a ineficiência normativa, né, ou seja, a ineficiência do SUS normativo, não impede o cidadão acessar o seu direito, não impede o cidadão ter acesso a ações e serviços de saúde. E aí a judicialização é a alternativa extrema para buscar esse direito. Nós vamos ver que existem medidas anteriores à judicialização, que são possíveis, né, de serem realizadas, né, mas a judicialização, ela é a alternativa final, né, para garantir esse direito. Bem, então a garantia do acesso à saúde, ela pode ocorrer em diferentes contextos, né, ela pode ocorrer de forma, assim, não judicial, que é na relação entre paciente prescritor, paciente serviço de saúde, né, paciente farmacêutico, porque o farmacêutico está atuando cada vez mais, né, com a clínica, com a farmácia clínica, e essa farmácia clínica impõe um contato cada vez maior com as necessidades do paciente, mas também pode ocorrer num contexto judicializado, que é a relação do paciente com a justiça. Em se tratando de medicamentos, né, toda decisão, seja uma decisão judicial, ou seja uma decisão administrativa, ela precisa estar pautada em princípios relacionados com a medicina baseada em evidência e com o uso racional de medicamentos. Isso são dois princípios fundamentais, né, para que o alvo, né, seja a saúde do indivíduo. Né? Se a gente não, se o sistema saúde, o sistema justiça não observarem esses dois princípios, corre-se o risco de que este alvo não seja alcançado. Né? Não se vai focar, né, a saúde do indivíduo. Talvez se foque a doença, mas não a saúde, né, desse cidadão. Vamos ver isso mais adiante, né, no decorrer da apresentação. Então, nesse cenário complexo, né, que tem o SUS constitucional, o SUS normativo, a possibilidade de judicialização, essas diferentes interações, né, do paciente com o prescritor, com o serviço de saúde, com a justiça, enfim, podemos deduzir que a judicialização de tecnologias, principalmente medicamentos, possui várias causas. Né? E existem estratégias para atacar essas causas. Né? Mas essas estratégias para reduzir a judicialização, elas precisam atender alguns critérios, alguns pressupostos. Né? Então, elas precisam ser pensadas, implementadas nos diversos espaços onde ocorre a interação desse indivíduo, desse paciente. Então, precisa ser pensado na residência dele, precisa ser pensada, né, em estratégias em relação ao paciente, paciente prescritor, paciente farmacêutico, paciente serviço de saúde, né, tem que ser pensado. E até o paciente defensoria pública, paciente com judiciário, tem que ser pensado. Tem que ser pensado e implementado de maneira interdisciplinar e transdisciplinar, né, dentro do sistema saúde, dentro do sistema justiça e também entre esses dois sistemas. Né. E essas estratégias, elas precisam ser centradas na saúde do cidadão. Para isso, tem que ser respeitadas as crenças desse cidadão, né, as vontades dele, né, no que ele acredita, as tecnologias existentes e disponíveis para esse cidadão,
sem restringir-lhe, né, o direito a acesso desse direito, seja administrativamente ou seja de forma judicial. Então, assim, para nós farmacêuticos, né, é necessário entendermos como a saúde e a justiça compreendem, né, como esses dois sistemas leem, interpretam, compreendem as demandas de um indivíduo. E são demandas por saúde. A gente vai ver que existem diferenças de significados entre o sistema saúde e justiça, mas a gente tem que compreender esses significados até para entender por que ocorre a judicialização muitas vezes. Bem, então, relembrando um pouquinho, né, sobre o sistema saúde no Brasil. Tá? O SUS tem vários objetivos, enfim, mas dentre eles, os principais que eu elenco aqui, são ações de promoção, proteção, recuperação da saúde, né, e para isso requer o quê? Um conjunto de ações integradas, né, com ações assistenciais e ações de prevenção, né, seja sobre o indivíduo ou a comunidade a que ele pertence. E a execução dessas ações contempla o quê? Assistência terapêutica integral, ou seja, o tratamento farmacológico e não farmacológico integral, tá? Isso inclui medicamentos. Bem, a Política Nacional, né, de Assistência Farmacêutica, ela estabelece que a assistência farmacêutica, ela contempla um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção, recuperação da saúde individual e coletiva, né? Ou seja, a política atende os objetivos do SUS normativo, né? E a política, ela elenca que o medicamento, ele é o insumo essencial para a execução da própria política de assistência, mas não é exclusivo. Então, ser o insumo essencial, o mais importante, não significa excluir outras tecnologias. Não significa isso, né? Então, isso a gente tem que ter claro, tá? Eu posso usar tecnologias como práticas integrativas, a psicologia, a nutrição, né, a terapia ocupacional, enfim, para contribuir ao tratamento, né, terapêutico desse meu paciente, desse meu indivíduo. E esse conjunto de ações contempla também o quê? A atenção farmacêutica, né, que recentemente tem sido dado uma denominação de cuidado farmacêutico, né, mas sempre focado num acompanhamento da farmacoterapia e avaliação, né, de utilização do medicamento pelo paciente, mas objetivando a melhoria da qualidade de vida dele. São aspectos bem importantes dentro da saúde, tá? Portanto, o SUS visa tratar o indivíduo como na sua completude, né, como um ser completo, com um conjunto completo de necessidades, né? E aí visa tratar o indivíduo com diversas tecnologias disponíveis dentro desse sistema, né? Na prevenção de agravos, principalmente, a recuperação da saúde também, e apoiando-se, né, no uso de terapias farmacológicas e não farmacológicas, mas sempre nos princípios da medicina baseada em evidências. Só que no decorrer dos anos, né, à medida que o SUS normativo foi se estabelecendo com o seu conjunto de regras, né, para tornar possível o SUS constitucional, houve digamos, uma mudança de rumo, né, e foi priorizado o modelo curativo em vez de preventivo, foi priorizado um tratamento farmacológico, né, e assim, baseado na conduta médica. Então, assim, terapias não farmacológicas não foram priorizadas no mesmo peso que a farmacológica. E profissionais não médicos, profissionais de saúde não médicos, também não tiveram o mesmo peso na tomada de decisão sobre a conduta, né, terapêutica desse indivíduo. Se verificou, então, que esse modelo SUS normativo, ele é centrado na doença, porque ele trata as consequências do dano, né? E é pouco contributivo ao estado de saúde do cidadão no longo prazo. Essa lógica se mantém, inclusive, em centros formadores, né, dos profissionais de saúde. E isso alimenta um ciclo viesado, né, de formação. Formam profissionais focados, né, no aspecto curativo
e ele entra no sistema SUS e vai seguindo nessa lógica, né? Então, é um viés que ocorre, né? Não é isso que o SUS normativo diz e preconiza, mas é o que é feito, né? É o que é dado como prioridade. E o medicamento, né, ele é apenas uma tecnologia de saúde, é apenas isso, utilizada no SUS normativo para alcançar propósitos do SUS constitucional, ou seja, é um meio, né, para se alcançar o fim maior, que é a saúde do indivíduo. Mas o que se observa é que ele muitas vezes é confundido com a própria finalidade do SUS, né? Ele é o insumo essencial, né? E sendo essencial é visto como o mais importante, não necessariamente, tá? O mais importante é a saúde do indivíduo. Bem, em relação ao sistema justiça, como é que opera, né, a lógica desse sistema? É analisar o que é solicitado no processo, quando é ajuizada a ação. O magistrado vai analisar o que está sendo pedido, é objetivo, nada mais além daquilo ali. Então, não vai ser contextualizado, né, as necessidades do paciente, além daquilo do que foi pedido. É tipo um tudo ou nada, né? Nada além disso. Então, os magistrados, eles são leigos, né? E possuem dificuldade em compreender a lógica da medicina baseada em evidências e a própria lógica, né, da saúde. Portanto, o problema não é a judicialização em si, no judiciário, né? O problema é a decisão judicial decorrente desse ajuizamento. Porque se for uma decisão que não seja mais benéfica e racional ao paciente, opa, teremos problemas. Tá? Da mesma forma na saúde. Se o nosso alvo não for a saúde do indivíduo, né, e sim apenas uma proposta de cura do dano, né, nós também não estamos atendendo a integralidade das necessidades dele. Né? Então, isso é importante ter claro, a judicialização é uma consequência que vem principalmente por ineficiência do sistema de saúde. Isso tem que ter claro. Né? Eu não estou dizendo que judicializar é bom, né? Mas também não se pode dizer que judicializar é ruim. É esse o contraponto que é necessário fazer. Então, para minimizar esse risco, né, de não benefício ao paciente ou não racionalidade, os magistrados devem, ou pelo menos deveriam, né, observar os enunciados do Conselho Nacional de Justiça para tomada de decisão. Esses enunciados estão listados, a maioria deles, né, os que têm mais relação com medicamentos, estão listados de forma bem sucinta nessa apresentação mais ao final, para quem tiver acesso, quiser consultar, né? E para quem quiser ter acesso na íntegra a todos os enunciados do Conselho do CNJ que estão em vigor, tem o link para acesso na apresentação. Né? E esses enunciados decorreram de uma recomendação de 2010, a partir de uma audiência pública que ocorreu no STF, e essa recomendação do CNJ recomenda, né, vários cuidados que o magistrado deve ter na hora de analisar, né, uma solicitação de medicamento. E também infere ao sistema do judiciário algumas obrigações, né, como criar núcleos de avaliação de tecnologias dentro do judiciário para subsidiar os magistrados na tomada de decisão. E esses núcleos devem ser formados profissionais, né, na área da saúde, enfim, isso nós vamos ver daqui a pouquinho com mais detalhes, tá? Essa recomendação também está citada nas fontes usadas na apresentação. Bem, para a gente compreender melhor, né, essa questão da saúde e justiça, né, vamos imaginar uma situação de um tratamento para dor crônica de um paciente obeso. O SUS preconiza tratamentos farmacológicos, né, para essa situação, mas também preconiza terapias não farmacológicas, né, para essa condição clínica. O médico, né, quando tem acesso a esse paciente, ele pode prescrever, né, medicamento de lista do SUS, assim como ele pode prescrever medicamento que não é de lista. E ele pode também prescrever alguma terapia não farmacológica para esse paciente. Se ele prescrever medicamento de lista, o que pode acontecer?
Vejam quem trabalha no SUS, né, o componente especializado. Ele pode indicar um medicamento de uso aprovado pela Anvisa, né, e que também esteja de acordo com as indicações do componente especializado. Ele pode prescrever um medicamento de uso off-label, né, ele não é aprovado pela Anvisa, também não está aprovado em lista do SUS. Pode acontecer. Tá? O SUS pode fornecer esse medicamento? Sim, pode. Tá? Se for uma indicação aprovada na Anvisa de um medicamento de lista SUS, ele vai fornecer se estiver disponível. Tá? E vai judicializar quando? Quando não for disponível. Tá? Não tiver para fornecer. Isso é matéria para judicialização. Então, é um problema de gestão, de abastecimento, de aquisição. Tá? Agora, se é um medicamento de uso off-label, né, ele está previsto no SUS, é uma indicação ou não preconizada pela Anvisa, ou uma indicação não preconizada no SUS. Pode acontecer. Né? Isso, geralmente, no componente especializado, acontece com mais frequência. Né? Então, o SUS até pode fornecer essa tecnologia quando é uma indicação de uso off-label. Né? Até pode. Mas quando? Quando esse uso estiver incorporado no SUS, né? E incorpora como? Bom, tem que ter uma avaliação, né, dessa tecnologia, dessa situação. Geralmente as comissões farmacoterapêuticas que têm essa função de avaliação, né, e decisão. E o SUS pode fornecer também, né, estando incorporado, é ter disponível. Agora, se não atender um ou outro critério, pode ser judicializado, tá? Para medicamento fora de lista, né? Então, independentemente, ele não é da lista SUS, mas independentemente se for um uso label ou off-label, né? O SUS pode fornecer, né? Se na análise técnica entender que para aquele paciente é necessário esse medicamento, né? É necessária incorporação ou pelo menos uso episódico para esse paciente. O SUS pode decidir isso, né? Agora, se decidir pelo uso episódico e não tiver em estoque, vai judicializar. Ou, se decidir que não cabe, né? Tecnicamente não cabe a ter incorporado, mesmo que episodicamente, para uso naquele paciente, também pode judicializar. Nós vamos ver que tem situações que pode, tá? Enfim, essa tabela, na verdade, é um resumo, né, de situações que podem ocorrer, tá? Entre a prescrição e o que o SUS pode fornecer, pode realizar, e se ele não realizar, o que pode acontecer em termos de judicialização, tá? Da mesma forma, o médico, ele pode prescrever, né, alguma terapia não farmacológica, né? Ele pode, tá? E aí tem terapias que estão previstas em lista SUS e terapias que não estão previstas, né? Então, assim, independentemente de estar ou não estar previsto, né, se o SUS entender que aquela tecnologia não prevista, por exemplo, né, pode ser incorporada episodicamente para aquele paciente, então tem que estar disponível isso. Se não estiver, pode ser judicializado. Ou, se o SUS entender, não, para esse paciente não tem por que usar essa tecnologia. O paciente pode requerer judicialmente. Mesmo que a tecnologia não farmacológica, por exemplo, florais, né, ele quer usar, né, ele entende que vai ajudar no controle da ansiedade decorrente da obesidade que ele tem, né. Se ele entender que ele quer, o médico prescreveu, mas o SUS não oferece no seu território, ele pode requerer judicialmente. Ele tem esse direito, né. Porque o fato de não ter um território não significa que vá limitar esse direito, tá? Em contrapartida, né, essas decisões de incorporação, não incorporação, né, de tecnologias no SUS, elas também precisam ser bem fundamentadas, né, e a gente vai ver uns exemplos daqui a pouquinho, tá? Bem, então assim, né, mas quais estratégias, então, pode-se utilizar para diminuir a judicialização ou diminuir decisões judiciais não benéficas ou não racionais ao paciente, né? Então, tem uma lógica para a gente estruturar essas estratégias. Primeiro, a gente tem que conhecer criticamente a realidade da assistência farmacêutica, né, que ocorre no local.
Então, a gente tem que conhecer a seleção, programação, prescrição, né, enfim, todas as etapas da assistência. E a seleção, principalmente, ela decorre de uma análise técnica multiprofissional, né? É necessário ter uma comissão de farmácia terapêutica para justamente selecionar os medicamentos aplicáveis naquele território. E não só medicamentos, também as terapias não farmacológicas que podem ser utilizadas naquele território, ou passíveis de uso, né, fazendo algum convênio, né, com outros territórios, com outros municípios, ou até dentro de uma região sanitária maior, tá? É necessário conhecer criticamente também a realidade local das tecnologias judicializadas, saber quais são os medicamentos, quais são os diagnósticos, né, principais de judicialização, qual é o nível de atenção e complexidade que está mais envolvido com essa judicialização, e por que conhecer criticamente essas áreas, né? Porque o conhecimento da realidade permite verificar o quê? As não conformidades, né? A partir de uma ação judicial, se eu for para trás, eu vou descobrir pontos de melhoria, né, que eu tenho que fazer. E para toda não conformidade, existe pelo menos um ponto de melhoria que eu posso aplicar, né? E sempre haverá, pelo menos, né, uma estratégia para implementar a cada oportunidade de melhoria, a cada ponto de melhoria. Sempre vai ter um. Isso é certo. E valorizar estratégias que fomentem o diálogo e a participação multiprofissional é essencial, né? Não se consegue diminuir judicialização se nós não conversarmos com prescritores, nós, farmacêuticos, conversarmos com prescritores, conversarmos com os pacientes, conversarmos com outros colegas da área da saúde, conversarmos com o judiciário, com a defensoria pública. Nós precisamos entender esses contextos e ver como melhorar esses pontos de falha que a gente tem observado, né? Esses pontos de melhoria, né, que a gente tem observado na análise crítica, tá? Bem, então, assim, aqui tem uma sugestão, né, para de segmentação de situações, né, que ocorrem nesse processo complexo, né, de judicialização, e é uma sugestão também para sistematizar ações que visem diminuir a judicialização ou torná-la mais racional. Essa sugestão é assim, na verdade, é uma adaptação de uma revisão sistemática que está citada abaixo, né, do slide. Ela foi publicada ano passado e ela analisou, na verdade, as estratégias usadas por instituições públicas no país para reduzir a judicialização de saúde. Então, foram analisadas 78 documentos, né, e coletadas estratégias desse material analisado. Então, a revisão sistemática, ela agrupou, né, essas estratégias nessas áreas, né, que estão marcadas aqui, com os percentuais, né? Então, por exemplo, a organização da assistência à saúde é uma etapa pré-judicialização, né? É uma fase administrativa, e as estratégias que as instituições adotaram para melhoria, né, dessa assistência representaram quase 14%, um pouco mais de 13% do total das estratégias verificadas, né, no estudo. Se nós somarmos, né, considerarmos essas situações, né, da fase administrativa, essencialmente da fase administrativa, considerarmos a frequência, né, de estratégias utilizadas, isso representa quase 50% das estratégias utilizadas pelas instituições públicas, né? Quase a metade das ações, elas procuram resolver problemas anteriores à judicialização, né? E tem um outro grupo de estratégia que são relacionadas já na fase judicializada, especificamente judicializada, e aí contempla aproximadamente 30% dos achados, né? E estratégias que são comuns às duas, então, representam em torno de 23%. Tá? Essas estratégias não são excludentes entre si, né? Não são. Pode usar mais uma, mais outra, depende da realidade local,
eu posso adotar esses 3 componentes, né, a fase administrativa, judicializada ou ambas, concomitantemente, enfim. Por isso que é importante a análise crítica, né, do local onde eu atuo, para avaliar qual a melhor opção para investir, né, ou quais as melhores alternativas para investir, né, em estratégias. E aí nós vamos conversar a partir de agora, né, em cada conjunto, né? Então nós vamos começar com a organização da assistência à saúde, né, falar um pouquinho sobre as estratégias que a gente pode usar para diminuir a judicialização ou torná-la mais racional e assim sucessivamente, tá? Bem, em termos da organização da assistência à saúde, é o foco principal do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, né? Se entende que se tiver uma assistência à saúde organizada, né, vai, assim, vai contribuir muito para a diminuição da judicialização. E essa melhoria dos serviços engloba o quê? Melhoria de infraestrutura, né, implementar serviços especializados com recursos humanos qualificados, né, e aí, assim, farmacêuticos em farmácias públicas, tá? Farmacêuticos nas comissões de farmácia terapêutica, farmacêuticos atuando na estratégia da saúde da família, junto nos domicílios das pessoas, né, das famílias. Isso qualifica a equipe, né? Investir em treinamento e capacitação dos profissionais da saúde e dos profissionais que atuam em saúde, que não sejam somente profissionais de saúde, né? E também investir na organização, né, dos serviços existentes, tá? Então, exemplos, né, de estratégias. Ter uma gestão sobre a prescrição de tecnologias, ou seja, é necessário que quando o médico prescrever um medicamento que não está em lista SUS, essa receita, ela seja capturada, né, para análise técnica. É necessário. Se tiver um prontuário eletrônico, isso é possível rastrear de imediato. Se não tiver prontuário eletrônico, né, então, assim, que essa receita chegue na farmácia municipal e haja o farmacêutico para atuar na leitura crítica dessa receita, né, e poder avaliar, né, sobre o que foi prescrito. Se houver dúvida, entrar em contato com o prescritor, né, ou ver alguma alternativa terapêutica para o que foi prescrito. Se não for da sua alçada, que essa receita seja encaminhada, então, à Comissão de Farmácia Terapêutica para análise e tomada de decisão, né? Isso seria fundamental. Da mesma forma, uma prescrição de um medicamento que é de lista, mas para um uso não descrito no SUS, né, um uso off-label dentro do SUS. Então, da mesma forma, que seja capturada já no início, né? Outra questão é realizar oficinas e palestras, né, de sensibilização, tanto para os profissionais da saúde, como os que atuam na saúde, para melhorar a compreensão, né, da complexidade da saúde e do sistema de justiça, né, para entenderem como é que funciona isso. E também demonstrar, né, a esses profissionais que não existe apenas terapias farmacológicas, eu tenho terapias não medicamentalizadas, né, não farmacológicas, que eu posso utilizar também para benefício do paciente, né. Enfim. Eu também posso utilizar a questão das práticas integrativas, elas estão descritas dentro do SUS, são aproximadamente 32 práticas integrativas consolidadas dentro do Sistema Único de Saúde, e que podem ser utilizadas e podem ser úteis à racionalização da terapia medicamentosa. Veja, um paciente obeso, né, tudo bem, o CID, né, para obesidade é bem objetivo, mas ele pode ter doenças correlacionadas, ele pode ter depressão, ele pode ter ansiedade, né, ele pode ter problemas de inflamação crônica, né, enfim, problemas osteomusculares. E para isso, as práticas integrativas podem auxiliar, sim, né, na melhoria da qualidade de vida desse paciente e, inclusive, podendo até levar a alguma redução do uso de medicamentos, né? É possível, mas, enfim.
Se as práticas não forem oferecidas, né, como se há de avaliar essa possibilidade de benefício ao paciente, né? Outra questão também é para auxiliar na desconcentração do poder de decisão e diagnóstico exercido pela medicina, né, dentro do SUS, existe uma sugestão de qualificar e até contratar profissionais, né, da saúde, mas não médicos, né, e capacitados também para prescrição, para atuação em terapias não farmacológicas, né. Também a atenção básica, ela precisa ser vista como geradora e gestora de informações sobre os problemas de saúde do indivíduo e da comunidade. Ela precisa ser vista, porque é na atenção básica que ocorre a estratégia da saúde da família, né? É na atenção básica que tem o atendimento da demanda espontânea nas unidades básicas, né? Então, assim, ela é uma grande geradora de informação, mas ela precisa ser gestora também. Então, se esse paciente for atendido numa complexidade maior ou num outro território, a atenção básica precisa saber, precisa ter essa informação do resultado daquele atendimento, daquela internação, né? Precisa ter esse conjunto de informação. E por que ela precisa ter? Porque se a comissão de farmácia terapêutica for analisar uma solicitação de medicamento que não está em lista, um dos quesitos que precisa conter nesse parecer é qual é o tratamento pregresso que esse paciente teve dentro do SUS. Quais foram os resultados diagnósticos, né, de exames que ele realizou dentro do sistema, seja no território ou fora dele, né? Então, onde é que vai se buscar essa informação, né? O ideal seria na atenção básica, que é a referência desse paciente, né? Ele sempre vai estar referenciado em alguma unidade básica, na atenção básica, né? Outra questão também que poderia ser investida é na criação de um comitê para monitoração clínica do paciente, para avaliar, né, a evolução clínica desse indivíduo, né? Mas, claro, um comitê formado por profissionais de várias profissões na área da saúde, né, multiprofissional, tá? E assim focar naquele paciente polimedicado, né, ou naquele paciente de risco, né, clínico, ou até paciente com dificuldade de entendimento, de cognição, né, e isso dificulta a adesão a tratamentos, né. Enfim. Sob o aspecto de farmácia, a comissão de farmácia terapêutica, né, ela existe já em vários hospitais, em alguns municípios, e o Estado também tem a sua comissão de farmácia terapêutica, né. Ela deve ser constituída por uma equipe multiprofissional, mas de especialistas, né, e deve considerar a melhor evidência disponível para avaliação da tecnologia de saúde, seja na seleção, né, para os, de fármacos, né, ou de tecnologias para o SUS, seja na avaliação pontual de uma prescrição, né, que não atenda os requisitos de prescrição dentro do SUS. Então, exemplos de estratégia, né, seria criar essas comissões de farmácia terapêutica, mas local, em todo o município e até regional, né, como uma segunda instância de avaliação, como espaço multiprofissional de prática, que envolvesse nutricionistas, médicos, né, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, enfim, que atuassem na seleção de medicamentos, revisão de remume e emissão de parecer sobre pedidos originados de prescrição, de prescritores, né. Esses pareceres precisam descrever a terapia do SUS que foi usada por esse paciente, né, descrever a terapia usada no SUS que seja alternativa, né, ao que foi prescrito, isso é importante, seja farmacológica ou não farmacológica, considerar o que está sendo utilizado e se está tendo benefício ou não, se o paciente é responsivo ou não, e se ele não for responsivo, por que não é responsivo. Isso precisa estar no parecer, porque o parecer, na verdade, vai subsidiar a ação, né, clínica sobre esse paciente. É necessário. Então, vocês imaginem, se uma comissão de farmácia terapêutica der robustez ao seu parecer, a ponto de dar o caminho, né, para uma terapia desse paciente, seja farmacológica ou não,
né, vai se estar agregando valor a esse tratamento, farmacológico ou não farmacológico, dentro do SUS. E isso pesa muito dentro do judiciário, né? Porque se for, por exemplo, um parecer, né, for uma informação robusta para o judiciário, olha, judiciário, esse paciente aqui, ele já fez tratamento A, B, C, farmacológico e não farmacológico, não tem como resolver, e assim, ó, existe uma tecnologia, mas não está dentro do SUS, que talvez trouxesse, né, benefício clínico a esse paciente, sabe? É uma questão que isso precisa ser fomentado, né? O SUS precisa se precaver ao máximo para evitar a judicialização, mas para se precaver, precisa adotar as tecnologias que ele próprio oferece, né? Oferece na teoria. Só que a teoria e a prática precisam caminhar juntas, porque o alvo é o quê? A saúde do paciente, a saúde do indivíduo, tá? Também a Comissão de Farmácia Terapêutica, ela deve avaliar tecnologias sempre com independência técnica, imparcialidade, a partir de fontes confiáveis, sempre na perspectiva de quem está pedindo a avaliação, né, da parte autora, que pode ser um médico, pode ser um paciente, no caso, né, um pedido de revisão, né, digamos que o médico prescreveu uma tecnologia que não está no SUS, a Comissão de Farmácia Terapêutica avaliou e verificou, pois esse paciente, ele não é responsivo, mas não é responsivo por quê, né? Porque se verificou que ele não está usando medicamento de forma correta, então, quem sabe a gente faz um tratamento de mais 3, 4 meses, né, com a posologia correta, adequada ao seu peso ou à sua condição clínica, né, para fazer uma avaliação futura. Aí, digamos que o paciente, não, mas eu faço, é que não foi comprovado no primeiro momento, eu estou anexando aqui comprovantes, que eu faço adesão direitinho, aderência, né, direitinho, enfim, e aí a comissão pode reavaliar também, né, é um critério administrativo da comissão, tá? E se a comissão não se sentir segura, né, em buscar informações em fontes confiáveis, ela também pode solicitar auxílio para serviços e centros de informação sobre medicamentos, para buscar essa informação, tá? Enfim, vamos adiante. O procedimento administrativo contempla rotinas que elas são pós-consulta clínica, né? E são rotinas que demandam avaliação administrativa da tecnologia. Onde é que ocorre essa avaliação? Ela pode ocorrer lá na Comissão de Farmácia Terapêutica, mas também ela pode ocorrer na seguinte situação: a Comissão de Farmácia Terapêutica já decidiu que não cabe, né, essa prescrição off-label, então o paciente tem a receita e vai na defensoria. Aí a defensoria orienta esse paciente, tá, tudo bem, a Comissão de Farmácia Terapêutica ali decidiu que não, né, mas quem sabe a gente tenta de novo, né, uma avaliação administrativa desse pedido, considerando tais aspectos, né, e aí ele requer de novo uma avaliação, né, seja no município ou na Coordenadoria Regional de Saúde, enfim, né, é um direito que ele tem. Então, esse procedimento administrativo é uma avaliação de um pedido de um paciente, tá? Mas aquela etapa prévia que a gente viu sobre Comissão de Farmácia Terapêutica também é um procedimento administrativo, mas ali é bem específico, só da comissão, tá? Essa análise aqui, ela tanto pode ser por um especialista ou não, tá? Lembrem, dentro do componente especializado, existem rotinas, né, de análise dentro do SUS, em que quem faz a análise tanto pode ser um farmacêutico, como também pode ser um profissional treinado, né, dependendo da situação. E essa análise é uma análise administrativa, né, onde você leva um conjunto de documentos e ele vai fazer uma avaliação. Isso não passa pela Comissão de Farmácia Terapêutica, né, é uma rotina que já existe dentro do SUS para análise de prescrições de medicamentos componente especializado e também do estratégico, se não me engano. E para atender administrativamente, né, demandas de saúde, essa etapa ela possibilita a detecção de falhas no acesso ao SUS, né? Seja falhas na prescrição, falhas em etapas do tipo, tá, mas esse pedido passou ou não passou na Comissão de Farmácia Terapêutica, por exemplo?
né? Já que é uma prescrição off-label, né? Antes de chegar aqui com laudos médicos e tal, isso foi analisado previamente ou não? Então, nessa fase administrativa, pode requerer, por exemplo, uma análise técnica da Comissão de Farmácia Terapêutica local. Pode, não tem problema nenhum. É um direito discricionário do SUS em fazer isso, né? É possível fazer, não tem problema nenhum. Que mais, né? Então, nessa etapa, também deve ser avaliado, né, as tecnologias com independência técnica, com fontes confiáveis, né? Sempre sem conflito de interesses, né? Isso é muito importante, tá? Se for necessário, essa etapa administrativa também pode pedir auxílio para centros, né, de informação sobre medicamentos, para auxiliar na tomada de decisão, tá? A resposta, ela deve contemplar a lógica do sistema justiça, né? Lembre que lá na Comissão de Farmácia Terapêutica tinha que ter aqueles elementos lá, né, no parecer, né? Ter aqui a descrição farmacológica e não farmacológica alternativa, né, para o caso solicitado, né, e outros itens. A mesma coisa é no procedimento administrativo, né? A decisão, né, o parecer emitido nesta fase, ela tem que descrever, né, as terapias possíveis para esse caso concreto, para esse paciente, né, sejam farmacológicas ou não. Tem que considerar o risco-benefício, né, de uma ou de outra, né, a questão de usar terapias alternativas também, avaliar o tratamento pregresso, né, é necessário. Se não for descrito de forma completa, né, há um grande risco de judicializar com informações incompletas para o juiz. Esse é o problema, né? Então, quanto mais robusto o parecer, mais completo, mais chance de se conseguir regularizar de forma administrativa. Por quê? Porque está claro, né, que vai ser um momento de avaliar falhas, né? Então, se um paciente não usou corretamente um tratamento medicamentoso, né, ou se foi um paciente que não usou outros recursos passíveis, né, outras tecnologias passíveis de uso no SUS, não usou, né, não usou por limitação de oferta ou por falta de parcerias entre municípios ou dentro de uma região, enfim, por que não se promove, então, o uso, né, para aquela situação específica? É dentro do SUS, né? Vamos buscar a regularização do financiamento, vamos buscar acordos, né, de atuação conjunta entre os municípios, entre territórios, entre redes de atenção à saúde. Isso pode ser pactuado entre os municípios, né? Então, é necessário ter esse investimento, né, de ações de proatividade, é necessário. Outra questão também, que é uma etapa prévia, né, a judicialização, é sobre a capacidade de resolver alternativamente, né, o que está sendo disputado, o que está sendo pedido, né, do medicamento. Então, isso ocorre num processo de negociação, né. Essa revisão sistemática apresentou que quando se usa câmaras de mediação, né, para decidir, e de conciliação, né, para auxiliar na decisão de uso ou não de medicamentos, ou de aquisição ou não de medicamentos, a resolução pode variar de 25% a 90%, 26% a 90% dos casos. Vejam, né? É muita coisa, né? Só que tem uma restrição, né? Essas câmaras de conciliação não envolvem pedidos de urgência e emergência, né? Pedidos que ofereçam risco de vida, né? E isso é muito importante, né? Porque não há tempo quando existe urgência e emergência, né? Então não tem como fazer uma negociação, tem que ser uma solicitação com medida cautelar, né? E aí tem que ser imediata a decisão. Mas quando há tempo, né, para se pedir, para se obter o produto, vamos tentar uma negociação antes da judicialização. Então, um exemplo seria criar câmaras de conciliação e mediação, né, antes de judicializar, para possibilitar acordos, né, para a obtenção desses medicamentos. Acordos que podem envolver parcerias, né, público-privado, né, pode envolver propostas assim diferenciadas, né, de aquisição de medicamentos, de licitação,
obtenção de medicamentos, né? Enfim, ou até mesmo câmaras para acordo, né, mesmo, né, para obtenção desse produto, às vezes até chamando o prescritor e ver alguma alternativa terapêutica, né? Por exemplo, existem prescritores que ali na receita registram um medicamento referência, né? E dentro do SUS não existe esse aspecto da referência, mas por que tem que ser o medicamento referência? Né? Qual é a fundamentação técnica para isso? Por que não pode ser usado o que estiver disponível no sistema? Tá? Então, tem que ter uma justificativa plausível, e isso pode ser discutido numa Câmara de negociação, de conciliação, né? E, às vezes, não há fundamentação técnica para esse uso, né? Não há uma justificativa de alergia, né, de reação de hipersensibilidade por um componente específico da formulação do outro produto, né, que não tem na referência. Às vezes não acontece isso, né? Então, se não tem uma justificativa técnica, não há por que ser aquele produto, né? E essas questões surgem, né, no processo de negociação nessas câmaras, tá? Bem, agora entrando um pouquinho na questão do judiciário, né, na fase já judicializada, que envolve 30% das estratégias, uma delas seria criar estruturas de suporte técnico ao judiciário, né? Então, seriam, assim, os núcleos, né, de avaliação de tecnologias dentro do judiciário e, de certa forma, também os núcleos de avaliação de tecnologia em saúde, né, seja dentro ou fora do judiciário, né, que são os NATs. Esse suporte técnico, né, esses núcleos, na verdade, também devem ser formados, né, por profissionais de várias áreas de atuação, seria o ideal, né, e não só médicos e farmacêuticos, mas também contemplasse profissionais de outras áreas, né, até para trazer o conhecimento deles, né, para a análise do caso, né, do que foi, do medicamento ou da tecnologia que foi solicitada judicialmente, tá? E deve-se ter o cuidado de ter uma equipe multiprofissional, porque a tecnologia que está sendo avaliada, quando entra depois de judicializada, deve ser avaliada também baseada na medicina, nos princípios da medicina baseada em evidências, mas disponível e aplicável à parte autora, às necessidades do indivíduo. Isso tem que ter cuidado, porque às vezes existe uma avaliação sumária, né? Tem uma decisão lá no estado tal sobre o mesmo medicamento, os fundamentos foram esses, nós vamos usar os mesmos fundamentos. Não. A petição, a judicialização, ela envolve um pedido específico para uma condição clínica específica de um paciente. Então, tem que ser avaliado aquele paciente, né? Tem que ser avaliada aquele contexto de necessidades, e não o que foi aplicável para um, vou pegar a súmula ou a decisão daquele caso e vou transpor para cá. Não dá para fazer isso. E isso pode ser questionado, né, pela parte ré, pelo município ou pelo estado, isso pode ser questionado, né, porque tem que ser avaliado o que o paciente está pedindo. Então, vocês vejam, né, se um município ele é réu de uma ação, foi judicializada contra ele, em que o SUS comprovou, esse paciente tem que usar o sistema único ainda com terapias não farmacológicas, né? Ele não procurou isso, esse paciente, ele foi orientado a não procurar, ele foi orientado a judicializar. Então, ele judicializou, mas ele não comprovou para o juiz, olha, juiz, eu vou judicializar assim mesmo não tendo usado, né, o meu conjunto de terapias não farmacológicas que eu poderia usar, mas eu não quis usar isso ali, entendeu? Eu vou judicializar assim mesmo. A parte ré pode questionar, por quê? Porque o SUS oferece, né? Clinicamente está disponível, terapeuticamente está disponível. Então, isso é um contraponto importante no judiciário, né? Ter essa clareza de situações. A análise sempre, no judiciário, sempre é do que o paciente pede, o que a parte pede, né? Parte autora. E os núcleos de avaliação dentro do judiciário precisam se atentar a isso. Muitas vezes os núcleos pegam já análises feitas pela Conitec, dentro do SUS, e usam essas análises para a situação daquele paciente, né? A gente tem que ter o cuidado
que a Conitec é composta por excelentes meta-analistas, profissionais exímios dentro da profissão, dentro da atuação que eles fazem. São fantásticos, só que eles analisam situações de uso coletivo, não é individual. Eles não analisam situações para uma condição específica. Né? Então, é complicado uma comissão de farmácia terapêutica ou um núcleo de avaliação do judiciário, NATJUS, né? Pegar decisões do Conitec para justificar sua decisão para um paciente. Ele tem que ser analisado individualmente. Você pode até ser usado como referência, mas não somente ela, entenderam? Bem, outra questão importante, né, que esses núcleos, então, operem de forma independente, com análise crítica, né, usando fontes confiáveis e, na dúvida, acessem, então, centros de informação sobre medicamentos também para buscar informações com melhor evidência clínica na área. Né? Bem, em relação ao aspecto de conformidade com ordens judiciais, seria o quê? Né? Ela se relaciona mais com a fase pós-decisão do magistrado, né? Pode ser uma decisão cautelar, lá no início do processo, né? Quando existe urgência, né? Na concessão do pedido, ou uma decisão de mérito, né? Que o magistrado já ouviu a parte autora, a parte ré, tirou dúvidas com pareceristas, especialistas, enfim, ele toma uma decisão em primeira instância. Aí nós temos duas situações, né? Temos a situação quando o medicamento judicializado ele foi obtido, mas sem a necessidade de sequestrar valores, ou seja, sem a necessidade de retirar, de garantir recursos do SUS para a aquisição desse medicamento. Então, esse caso é o caso em que o município, por exemplo, ele é obrigado a fornecer o medicamento. Tá? E aí o município tem um prazo, ele vai atrás, faz licitação e procura aquele produto para fornecer ao paciente. Tá? Então, nesse caso, para garantir uma certa racionalidade, né, do uso, seria o quê? Que a dispensação ocorresse somente em farmácia regular no conselho e na vigilância. Por quê? Porque daí vai ter farmacêutico. Né? E às vezes a gente verifica que a dispensação de medicamento judicializado não ocorre em farmácia que tenha farmacêutico, farmácia pública, né, que tenha farmacêutico. Que a dispensação orientada, né, seja realizada por ele, pelo farmacêutico, que ele faça acompanhamento desse paciente judicializado, para avaliar se a tecnologia está sendo usada de forma correta, porque é dinheiro público, né, que está sendo usado. Se tiver interrupção do tratamento ou óbito, né, da parte autora, então que garanta que esse medicamento retorne à farmácia do município para o descarte correto. E essas práticas todas estejam consignadas na ação. Né? Isso é importante, porque traz responsabilidades para quem ajuizou a ação e para a parte ré também. Existe a outra situação, quando o medicamento judicializado ele é fornecido com sequestro de valores, ou seja, o município não conseguiu obter aquele medicamento, e aí a parte autora reclama no judiciário, e o judiciário, então, sequestra valores, né? Garante recursos do SUS para que a parte adquira medicamento nas farmácias comerciais. Tá? Esse processo, é bom explicar, né, que quando alguém entra com ação no judiciário, ele apresenta orçamentos de medicamentos que existem no comércio, né, para o judiciário ter uma noção de valores, né, quanto ele vai poder sequestrar do SUS caso o SUS não adquira esses medicamentos, né, e forneça no tempo hábil após a decisão. Então, nesses casos, quando envolver farmácias comerciais, seria muito importante que a farmácia que fez a cotação fosse solidária na dispensação. Né? Ela fazer parte do processo, né, de dispensação. Ter farmacêutico lá dentro para acompanhar esse paciente, avaliar, né, o uso desse medicamento. Isso é importante, assim, um acompanhamento, mas uma farmácia que tenha serviços farmacêuticos, né? Porque vai envolver consulta farmacêutica, vai envolver consulta domiciliar, né? Então, ela tem que estar regular perante a vigilância sanitária também.
E da mesma forma que as farmácias públicas, né, se esse paciente deixar de usar o medicamento ou vier a óbito, né, então que esse medicamento retorne para a farmácia comercial para o descarte correto, né. E também essas práticas todas, né, relacionadas a essa forma de dispensação, também deveria estar consignado formalmente no processo judicial. Bem, em relação ao sistema eletrônico, que daí é uma questão de ambos os sistemas, né, a saúde judicial, é necessário que os sistemas sejam compatíveis, né, para acesso tanto da saúde como do judiciário, para troca de informações e busca, né, obtenção de informações. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de sistemas que estão disponíveis, né. Existem sistemas operacionais que o judiciário disponibiliza, que o Ministério da Saúde disponibiliza, tanto para a saúde, tanto para o judiciário acessarem, né, mediante convênio. Tá? Aqui tem alguns exemplos para vocês. Também seria interessante desenvolver um sistema interno, né, sistemas informatizados para gestão das práticas terapêuticas usadas dentro do SUS, sejam farmacológicas ou não, e com informações clínicas relevantes, né, sobre a evolução do tratamento, adesão, né, interações, hábitos que o paciente possui, né, reações adversas, interações verificadas, enfim, né, isso seria muito importante dentro da rede de atenção à saúde, né, e também que tivesse compatibilidade desses sistemas com outras estruturas fora dessa rede de atenção ou com instituições que atuam no SUS, mas que o sistema não é compatível, né, e não interage. Por exemplo, estruturas hospitalares, né, clínicas que têm atendimento pelo SUS, né, os resultados desses atendimentos tinham que estar interagindo com o sistema utilizado no SUS, para que os profissionais de saúde tivessem acesso a essas informações, né. E em relação ao Comitê Estadual de Judicialização, ele é um comitê que existe, que é útil, né, tanto para o sistema saúde quanto para o sistema judiciário. Ele foi criado pelo sistema justiça, né, pelo judiciário, é composto por 12 membros, o Conselho Regional de Farmácia participa dessa comissão estadual, desse comitê estadual, e a ideia, assim, que poderia ser utilizado por esse comitê, né, a sugestão seria a promoção de palestras educacionais e treinamento para os membros dentro de cada área que compõe, né, esse comitê estadual, defensoria, procuradorias, né, o próprio conselho, secretaria de saúde, enfim, tá? Para que proporcionasse a emissão de declarações e recomendações à área jurídica, né, para que eles compreendessem melhor como é que funciona o sistema saúde e o sistema justiça. E também no Rio Grande do Sul houve uma implementação do planejamento sistêmico, né, e ações de gestão para organizar a atenção à saúde no Estado, né, e essas ações interagiram tanto dentro do judiciário, né, nas ações judicializadas, e também fora dele, né, na saúde, teve reflexos na saúde. E por meio dessas ações, então, o Estado conseguiu reduzir, né, substancialmente o número de ações novas e ativas, e reduzir o volume dos recursos bloqueados, né, pelo judiciário. Bem, em relação à defesa do poder público, é o quê, né? Quando existe uma judicialização, existe alguém que defenda a parte ré, né? Que defende o município, o Estado, enfim, que são os procuradores. Então, uma ideia é que ocorressem oficinas e palestras de sensibilização a esses atores do direito e da saúde para auxiliar na compreensão como é que funciona a saúde e como é que funciona o judiciário, né? E também realizar cursos e oficinas, né, para compreender, né, tanto como é que ocorre, né, o processo da medicina baseada em evidências, como é que o sistema de saúde trabalha com essas terapias farmacológicas e não farmacológicas, né, e é importante os procuradores compreenderem isso, né, a ponto de avaliar numa inicial de processo se aquela inicial está completa ou não, se aquela inicial
seria possível ainda de um atendimento dentro do sistema único, porque foi constatado, né, que o paciente não se utilizou de todos os recursos terapêuticos possíveis, né? Isso seria bem importante. E aqui tem outras estratégias, enfim, né, que podem ser elencadas, e aí depois vocês podem ler com mais calma, né? Uma seria atividades inclusivas, né, com instituições de ensino superior na área da saúde e do direito, para gerar o debate, né, sobre a judicialização, para que esses profissionais de saúde e do direito compreendam os significados de cada área, né, e compreendam que a judicialização, ela deve objetivar a saúde do paciente, assim como o sistema de saúde também deve objetivar o quê? A saúde do indivíduo, né? E não somente em aspectos assim mais restritivos, que seria o medicamento. Também alinhamento dos conselhos profissionais da área da saúde, né, com práticas que incentivem o debate, né, sobre as causas da judicialização, como nós estamos falando hoje um pouquinho, né, promovendo parcerias institucionais para o debate sobre a atuação multiprofissional na saúde, né, e dentro do direito também, tá? Realização de oficinas e palestras de sensibilização, né, dentro do direito e da saúde, inclusão dos acordos, né, e soluções administrativas e acordos judiciais como critério de produtividade para avaliação de desempenho de defensores públicos, né, porque os defensores públicos não são avaliados pelas pactuações administrativas que fazem, mas são avaliados, muitas vezes, pelas ações realizadas, né, ações judicializadas, né. É um paradoxo isso, né, mas enfim. E assim tem outras sugestões, né, tá? Depois vocês podem olhar com mais calma. Uma delas, por exemplo, é que tecnologias contra o poder, ajuizadas contra o poder público, né, o município, o Estado e a União fizessem parte da ação, né, de forma solidária, e não somente contra o município, ou contra a União, ou contra o Estado, não, todos fazem, todos compõem de forma solidária, em maior ou menor grau, né, a oferta de serviços em saúde ao paciente, né, seja atenção básica, né, seja usando componente especializado, componente estratégico, enfim, né, todos fazem parte. Então, seria importante que houvesse serem arrolados de forma solidária também, né, enfim. Da mesma forma, os hospitais, que tem CACOM, NACOM, né, quando a judicialização de ônibus neoplásicos, eles também fossem arrolados de forma solidária, né, porque eles recebem verba da União para internação hospitalar ou para atendimento ambulatorial do paciente que ajuizou a ação, né, e teve o benefício do medicamento judicializado. Então, também é um paradoxo, né, o hospital recebe o valor para atender o paciente ambulatorialmente, e esse valor inclui o medicamento, mas o medicamento é adquirido judicialmente, então também poderia, né, ser arrolado solidariamente, né? Enfim, aqui então tem as listas, né, dos enunciados, aí vocês podem ler com mais calma, para quem tiver interesse, né, os enunciados do Conselho Nacional de Justiça, né, são vários, que estão descritos aqui, tá? E aqui estão as fontes consultadas, que eu falei para vocês, muitas delas, então, tem algumas estatísticas, informações úteis também, que vocês podem ler com mais calma, tá? Cada fonte tem um link de acesso para vocês obterem o documento na íntegra, a informação na íntegra. E aqui ao final, então, existem algumas informações sobre o trabalho de orientação técnica do Conselho, contatos de acesso, materiais elaborados, que nem o OT Informa, materiais técnicos, materiais impressos, né, e os links onde eles estão disponíveis para vocês terem acesso, tá? A gente também tem um trabalho diário, né, uma atividade diária, que é o clipping, né, onde a gente faz uma taxação diária de notícias e fontes de informação eletrônicas para divulgar os nossos cadastrados, tá? Enfim. Finalizando, eu agradeço, né, a atenção de todos, tá? E uma frase, assim, para nos encorajar, né? Nós podemos fazer a diferença para quem depende de nós. Sempre podemos fazer, sim, essa diferença. Tá, pessoal? Eu agradeço aí a atenção de vocês e me coloco à disposição para as dúvidas que vocês tiverem, tá? Muito obrigado.